E vem conferir a crítica do filme Cuco. E eu finalmente assisti um filme de terror que eu tava ansioso pra assistir, mas demorou pra conseguir sair em algum lugar pra assistir, que seria o filme Cuco. Filme esse que conta a história de uma menina vivida pela Hunter Shelf, que é lá a atriz de Euforia, Jogos Vorazes, também fez recentemente o filme Tipos de Gentileza, é uma atriz que tá crescendo bastante em Hollywood, e ela acaba tendo alguma crise com a sua mãe, ela acaba perdendo a sua mãe e ela tem que morar com seu pai. Mas esse período de férias, o seu pai vai viajar pra uma cidade muito distante, fazer uma viagem na Europa. Essa cidade distante acaba colocando eles junto e algo misterioso acaba acontecendo e o terror do filme acaba se desenvolvendo a partir daí. Bom, eu acho que o filme ele começa muito bem. Ele apresenta muito bem os personagens e o nível de relação que eles têm. A personagem da Hunter, você acaba percebendo que ela não tem uma boa relação com o pai, não aceita muito bem a madrasta, não aceita muito bem a sua irmã, que é uma irmã que não é da sua mãe. Então a partir daí você acaba percebendo como funciona bem a relação entre eles. Isso já é bem interessante, porque isso vai ser muito importante para a história se desenvolver ao longo do filme. Outra coisa que eu gosto bastante é de como o diretor consegue criar bem a ambientação daquele lugar. Tanto que ele coloca já num apartamento isolado, você vê que a internet é bem mais limitada, você vê que os hóspedes são muito mais limitados, você vê em questão de quantidade de hóspedes, então tem tanta gente envolvida nesse filme, você também coloca uma floresta gigantesca em volta ali, então acaba dificultando a fuga caso alguma coisa aconteça. Então, em relação à ambientação, eu acho que o filme começa muito bem. E também tem um mistério interessante que eu acho no filme, que é o que está acontecendo ali. Porque a cena inicial já mostra que algo estranho tem naquela cidade, tem naquela floresta, e você já fica desconfiado de todos. Então, esse começo de apresentação eu acho muito bom. Eu acho que o filme começa muito bem. E depois desse começo, quando começa a aparecer novos personagens, coisas estranhas começam a acontecer, o filme chega na sua metade. E na sua metade vai ser o momento onde você vai desenvolver os personagens, desenvolver o mistério, desenvolver o terror e tudo que envolve ele. E bom, aí começa a virar o calcanhar de Aquiles desse filme. Ainda tem coisas muito interessantes. Aparece um novo detetive no filme, que ele também é um personagem interessante, e o desenvolvimento dele é bem interessante, só que você sabe para qual caminho ele vai, porque desde a primeira vez que você sabe, assistiu algum filme de suspense, sabe exatamente o que é aquele personagem e para qual caminho o filme vai querer levar ele. Tem alguns pontos interessantes, a atuação da Hunter tá muito boa, isso ajuda muito a você, como espectador, gostar da personagem dele, e isso é outro fator importante desse filme. Pra você gostar de um filme de terror, você tem que torcer para os personagens sobreviverem. E aqui eu gosto da personagem da Hunter, eu gosto do drama que ela tem e gosto de como ela quer descobrir as coisas, porque ela realmente parece que faz parte do mistério de um espectador dentro do filme, que seria aquela pessoa que também quer descobrir o que está acontecendo. Só que se na metade tem coisas muito boas, alguns desenvolvimentos envolvendo a Hunter e sua mãe, um trauma que é legal, um personagem novo que é interessante, a parte do terror, do horror, do mistério, começa a ficar cada vez mais fraca ao longo do filme. Porque, primeiro, o diretor visivelmente não é um especialista no terror. Isso ficou visível aqui. A forma como ele vai trabalhando a sequência de terror não cria medo, não cria tensão e não cria suspense como poderia ser. Então, quando começa a aparecer as criaturas, você cria mais um mistério porque pode envolver uma viagem no tempo, pode envolver um paradoxo temporal, pode envolver alguns mistérios da floresta, você quer saber o que está acontecendo, mas a parte do terror, de dar medo, de dar susto, como ele apresenta a criatura, é muito decepcionante, porque não tem um visual muito bom, e como ele vai colocando dentro da sequência de ação, também enfraquece muito o filme. Então essa metade do filme, se a personagem da Hunter vai carregando o filme na sua parte dramática, o ponto principal do filme que é o ambiente, o lugar, a cidade, os personagens, isso perde muito. Isso acaba fazendo com que você, como espectador, não se importe tanto como poderia ser. Então isso acaba enfraquecendo muito o filme. E antes de chegar no terceiro ato, que é para ir pro final do filme, eles revelam muito cedo qual que é a virada, o que está acontecendo. Se não fosse o mais óbvio possível, porque não é uma coisa que você pensar um pouco, você consegue descobrir, pior do que isso. Quando você descobre que é o que realmente você pensou, você vê que é muito simples. E a partir daí o filme acaba caindo gigantesco de qualidade. Se ele começa muito bem, o meio do filme tem potencial, com alguns pontos do filme que acabam caindo muito como terror, como horror, como os personagens secundários que saem da trama e não voltam mais como a família que faz falta, quando se revela, aí o filme começa a cair muito. Porque quando começa a ter a grande revelação, começa o filme a ficar muito expositivo. Em vários momentos do filme, você sente, depois do que tem a revelação, que eles querem explicar demais. Parece que é o diretor
com medo do público não entender a alegoria que ele faz do filme com um passarinho, que é toda a parte do ninho, de como funciona, e também ao mesmo tempo não entender o que ele tá falando. Então ele para. Realmente, o vilão do filme, que inclusive é vivido pelo do Dan Evans, que eu acho que é um bom ator, lembro dele na Bela e a Fera, e ele, inclusive, quando você chega nesse ponto, ele para pro personagem da Hunter e explica exatamente o que está acontecendo. E não aquela ideia de um vilão gigantesco falando pra pessoa o que está acontecendo. Não, ele realmente explica porque ele tem medo que o público não entenda. É uma explicação que não precisava existir. E aí depois disso o terror vai simplesmente pro lixo, não tem mais terror, não tem mais horror, vira algumas metáforas e algumas ideias de o que é o bem, o que é o mal, sacrifício pelo outro, prefere proteger alguém que pode ser um demônio ou guardar porque ela é sua família, que não é um discurso que funciona tão bem. Aí o filme termina de uma forma até ruim pra mim. Então é um filme que até a metade ele mostra potencial, tem coisas boas, e da metade pra frente ele vai em queda livre e vira um filme que poderia ser muito bom, com potencial gigantesco, pra só mediano. Mas vale destacar uma coisa muito importante do filme, que funciona muito bem, que é a parte técnica, em relação à trilha sonora. A trilha sonora também ajuda muito a criar a ambientação e também conversa muito com alguns elementos do filme que são importantes para a revelação final. Mas quando você pensa como um todo, é um filme que poderia ser muito melhor do que ele foi. Concluindo, Cuco é aquele filme que mostra que ele poderia ter um potencial gigantesco de ser um grande filme de terror, por ter uma excelente protagonista, por criar bem uma ambientação e por ter um potencial de discutir coisas muito profundas de traumas familiares, passando até para como a gente tem que se adaptar para novas situações. Mas quando você pensa para qual caminho o filme foi, você vê que ele fica só no seu potencial. Ele não é um filme terrível, mas ele é um filme de mediano para baixo, porque você sente que a parte da revelação, a parte que o filme deveria mostrar por que ele veio, ele não consegue mostrar. E por isso que eu fecho o filme Cuco com uma nota 5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Cuco? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.